Queridos e amados, boa noite. É maravilhoso ver cada um de vocês aqui hoje. E vocês pensam que a gente não sabe, mas a gente sabe. A gente está sempre olhando aqui e a gente já vai conhecendo os lugares também que vocês sentam. Aí fica fácil. Quando eu venho aqui durante a semana, às vezes eu estou aqui e eu já imagino cada um de vocês aí. Então a gente vai guardando isso. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. Alguns que têm vindo, visitantes também, que têm voltado até a nossa igreja. É uma alegria poder receber cada um de vocês. E é grande privilégio agora pregar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo então a abrir em Romanos capítulo 12. E depois de muita luta, para não fazer a terceira introdução de Romanos capítulo 12, fiquei muito tentado. E o Senhor falou: você poderia fazer a introdução de Romanos 12 durante toda a sua vida e você não esgotaria esse texto. Aí eu argumentei que o Lloyd Jones fez 7 introduções de Romanos 12, e aí Deus falou: você não é o Lloyd Jones, Então, eu sou o Ari, então vamos ficar só em 2 introduções aqui, mas caberiam mais 2 pelo menos, só de olhar essa transição de sair para o que nós chamamos, de modo indicativo para o modo imperativo, a partir do capítulo 12. Então, queridos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder partilhar e compartilhar a santa palavra de Deus com vocês. E nós chegamos então ao capítulo 12 de Romanos. Paulo aqui está prestes, e ele vai fazer isso agora, a traçar um perfil da vida cristã que vem do conhecimento e da confiança no Evangelho, que veio explicado desde o capítulo 1 até agora o capítulo 12, onde nós estamos. E a gente pode então resumir todo o livro. Eu tentei fazer isso nos primeiros versículos da epístola, quando ele trata então do Evangelho, seguindo então para o capítulo 12. Então, juntando essas 2 grandes partes de Romanos, ficaria assim a leitura do texto bíblico: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 12, então verso 1 e 2. E a gente juntando, como faz sentido quando a gente olha, como faz sentido ver esse texto juntos. Claro que a gente vai expandir isso e vai expandir agora. E a partir do capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ter aqui, no texto que acabamos de ler, um resumo de toda a vida cristã. Então, toda a vida cristã pode ser resumida em 2 versículos. E é o versículo 1 e 2, então, de Romanos 12, que eu vou ler novamente. Ele diz: portanto, englobando tudo o que estudamos e vimos a partir do capítulo 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E deste modo, então, saímos do indicativo, que é a base ali para o imperativo. E à luz dessas misericórdias que nós lemos agora, Paulo nos desafia. Ele desafia cada um de vocês a colocarem em prática a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? É uma pergunta importante, porque é muito falado sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Você conhece a vontade de Deus? Vai conhecer agora, tá? Vou te mostrar agora.
Em poucas palavras, a vontade de Deus. A vontade de Deus é descrita, então, a partir do capítulo 12, versículo 3, até o capítulo 15, verso 33. Então, a gente vai olhar para a vontade de Deus para as nossas vidas, a partir de então. E ele coloca o seguinte: então, para que a gente possa, então, experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a gente vai olhar o quê? O que Deus quer de nós. Ele quer que nós, capítulo 12, então, a partir então do verso 3 até o versículo 8, que usemos os dons espirituais em prol do corpo de Cristo. Isso nós vamos estudar na próxima vez. Ser testemunhas de Cristo na sociedade que nós vivemos, mesmo que resulte em perseguição. Capítulo 12, versículo 9 até o verso 21. Também nós vamos estudar sobre a autoridade e ao governo, no capítulo 13, como nós nos relacionamos com a autoridade e o governo instituído, capítulo 13, verso 1 a 7. Nós vamos aprender sobre viver à luz da parúzia ou da vinda de Cristo iminente, a partir do capítulo 13, 8 a 14, e continuamos, devemos aceitar os irmãos em Cristo, capítulo 14, verso 1 até o 15 e 13, e vamos terminar falando dessa vontade de Deus, quando nós vamos aprender sobre apoiar o evangelismo e as missões, no capítulo 15, do verso 14 até o 33, e ele então coloca essas grandes bases para a nossa vida, e que nós vamos ter o privilégio de não somente aprender sobre isso, mas também de viver isso. Você é um grande privilegiado, e eu também junto com você, porque nós não vamos ouvir sobre isso, mas nós vamos viver isso na medida que a gente vai construindo, e no final a gente vai poder falar: gente, eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida, eu estou vivendo a vontade de Deus para mim, na medida que eu estou aplicando a partir dali. Então, a vontade de Deus não é algo subjetivo, algo que nós imaginamos ser. Não, a vontade de Deus é algo que Ele nos revelou na Sua palavra e que nós podemos conhecer e aplicar em nossas vidas. Que grande privilégio! Você não está no escuro, você não vai precisar jogar sortes, você não vai precisar ficar aflito, você vai precisar de se debruçar no Romanos capítulo 12 até o capítulo 15 e dizer: Senhor, eu quero viver isso. Dessa maneira, Romanos 12, Paulo apresenta então esse tema, que é assumir o compromisso de ser testemunhas da graça pelas misericórdias de Deus. Não é assim que ele começou? Pelas misericórdias de Deus, rogo-vos. E ele então começa fazendo isso, e a gente vai notar, então, nesses temas principais, que vemos que a misericórdia de Deus é a base para a santificação e o serviço cristãos. A ética cristã, meus amados, consiste em fazer a vontade de Deus. Isso é ética cristã. O que seria algo ético para nós? Fazer a vontade de Deus. Ao romper com a era presente e alinhar-se com a era vindoura. Então a gente vai estar remando muitas vezes contra a maré. Na medida que a gente faz a vontade de Deus, vivendo nesse mundo, não se transformando aos padrões desse mundo, não se conformando aos padrões desse mundo, mas nos transformando pela renovação da mente, então a gente vai vivendo, alinhando-se com a era vindoura. A vontade de Deus também, vamos estudar sobre isso, visa o bem do seu povo, para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, veremos somente a primeira delas, tá bom? Dentro do versículo 2, e nós vamos olhar então, com especial essa palavra misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a base para a santificação e o serviço cristãos. E aí você olha assim: me tornar santo, servir, é isso? É isso. Que trabalho, que trabalhão, vale a pena? Vale a pena você gastar o seu tempo, seus recursos, a sua vida nisso? Por que então, por que você tem que obedecer a partir do capítulo 12? Por que você tem que pôr isso em prática? E eu quero provocar você um pouquinho: não seria melhor ser autônomo? Por que você tem que apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não era melhor viver sem? Ser autônomo, ser independente de Deus, fazer o que bem entende, não prestar contas a ninguém? Não seria isso uma verdadeira liberdade, queridos? Tem muita gente que concorda com isso.
Satanás, especialmente. Desde o Éden, a mesma história. Sereis como Deus. Em outras palavras, sereis autônomo. Você não precisa de Deus. Você pode sê-lo. E aí eu trago para vocês, ainda pensando nisso, John Milton, puritanaço, assim, cara puritano para valer, né? John Milton, em seu poema, apresentou um relato vívido do orgulho que levou Satanás a ser expulso do céu e a enganar posteriormente a humanidade, chegando a afirmar que é melhor reinar no inferno do que servir a Deus no céu. E ele escreve isso na poesia de Satã, então, no poema. E aí eu coloco o poema para vocês. Eu vou tentar ler aqui, o poema é difícil de entender, mas vale a pena. Eu li o livro, depois eu mando o PDF para vocês, é domínio público. Ele diz: que importa onde eu esteja, se eu o mesmo sempre serei, e quanto posso, tudo, menos o que é esse que os raios mais poderosos do que nós nos fizeram. Nós, ao menos aqui, seremos livres. Deus, o inferno, não fez para invejá-lo, não quererá daqui lançar-nos fora. Poderemos aqui reinar seguros. Reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno, preferir nos cumpre a vileza de ser no céu escravos. Isso aqui, John Milton escrevendo palavras de Satanás. E eu li o poema inteiro. É tremendo. Mas esse trecho é tão forte, né? Porque, querendo ou não, nós vivemos contra isso. O engano, e eu preciso alertá-los aqui, porque esse argumento é tão visto, o engano de Satanás está na possibilidade do homem ser autônomo, e aí que mora a mentira, desde o Éden até hoje. O homem querer ser autônomo, achar que consegue, quando não, quando isso não é possível. E pessoas vivem a vida inteira tentando, mas não conseguem. É acreditar que sereis como Deus, nós humanos. É acreditar em uma mentira. A questão não é se você vai ou não servir. E é isso que Satanás esconde. Mas quem você irá servir? Satanás engana, prometendo que não pode dar. Seja o que você quiser, ou mesmo todos os reinos deste mundo, se prostrado, ele diz. E agora a citação literal, me adorardes. Não foi isso que ele disse? Para o próprio Cristo. É uma mudança de senhorio, nunca é autonomia. Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, ou você vai adorar um, ou ao outro. Mateus capítulo 6. A questão é quem, não é quem ou o que você irá adorar. Então, meus amados, quem vai descrever isso aqui, eu sigo um pouquinho para frente, antes de olhar os versículos mais, Foster Wallace, meu jornalista predileto, quando escreveu um artigo chamado Isso é Água, é um dos meus artigos prediletos, se não o meu predileto, já li ele pelo menos umas 10 vezes, e ele diz assim, e ele não é crente, não é crente, e ele diz aqui, e ele faz uma análise então no final da sua vida, dizendo, porque aqui está algo que é estranho, mas real, nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe algo como ateísmo, não existe não adorar, todo mundo adora, a única escolha que temos é o que adorar, e a razão convincente para talvez escolher venerar ou adorar algum tipo de religião, ou algum tipo de princípios éticos invioláveis, é que praticamente qualquer coisa que você adorar, vai te comer vivo ou vai te consumir. Se você adora o dinheiro e as coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. É a verdade. Adore o seu corpo, a beleza e a atração sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes, antes de finalmente te enterrarem. Adore o poder.
E você vai acabar se sentindo fraco e medroso. E você vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Adore seu intelecto, ser visto como inteligente, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas a coisa insidiosa sobre essas formas de adoração não é que elas são más ou perversas, é que elas são inconscientes. Elas são a configuração padrão, são o tipo de adoração em que você gradualmente se acomoda dia após dia. E o suposto mundo real não irá te desencorajar, o mundo não irá te desencorajar de operar na configuração padrão, porque o suposto mundo real de homens e dinheiro e poder cantarola alegremente numa piscina de medo e raiva, frustração, desejo e principalmente adoração de si mesmo. Nossa própria cultura atual canalizou essas forças de forma que geraram extraordinária riqueza e conforto e liberdade pessoal. A liberdade de sermos senhores dos nossos pequenos reinados individuais, do tamanho de nossas caveiras, sozinhos no centro de toda a criação. Como ele disse, não existe não adorar. Diferente, no nosso texto, que Deus não nos engana. Ele vem: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a linguagem do sacrifício é uma linguagem absoluta de adoração. Uma linguagem de adoração. Ele não nos engana. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, qual é a motivação para apresentar, se essa é a realidade, se vamos adorar a Deus? E quantas vezes nós temos falado que a nossa teologia tem que virar doxologia, que temos que terminar em adoração. Qual é a motivação então para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que é por causa da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não. Não é pelo que Deus vai fazer, e eu preciso informá-los, mas pelo que Ele já fez. Eu ouvi muito, e talvez até tenha falado isso: você tem que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E tantas vezes eu falei isso. Hoje, estou mudando isso. Hoje estou dizendo o seguinte: você tem que fazer a vontade de Deus pelas misericórdias dEle. É muito diferente. Eu me encontrei com isso durante essa semana. Eu falei: gente, eu li tantas vezes esse texto. Eu sempre falo para as pessoas: façam a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ela continua sendo, não estou dizendo. Mas a nossa motivação tem que ser pelas misericórdias de Deus. Não é pelo que Ele vai fazer na sua vida, como se fosse uma barganha com Ele, mas é pelo que Ele fez na sua vida. Olha as misericórdias dEle por você. E assim apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é a maior motivação que podemos ter. É assim que a Bíblia fala. É assim que nós podemos então nos curvar diante dela. E o versículo 1 então nos dá essa primeira razão. Ele diz na primeira palavrinha, que eu não resisto em falar ela de novo. Qual a primeira palavra? Portanto, né? E indica que nos entregamos a Deus em virtude de tudo que Paulo explicou dos capítulos 1 até o capítulo 11. Ou seja, pelo fato de sermos justificados só pela graça, por meio da fé, só por causa de Cristo. Essa é a razão pela qual em Jesus fomos justificados por sua graça, por meio dessa fé, por causa de Jesus Cristo. E foi isso que nós tratamos nos 2 últimos sermões. Então, não vou parar, ainda que dá uma coceirinha, né? Uma vontade de dar uma revisada. Não, mas não vamos fazer isso. A segunda palavra aqui, é onde a gente vai hoje, é a palavra misericórdias. E note que não é misericórdia, é misericórdias, é justificação, é santificação, é glorificação, é tudo que ele fez do capítulo 1 até o versículo 11. Resumindo, a única motivação suficiente para a vida cristã é a gratidão pela graça. É pelo que Ele fez, é por sua graça que foi derramada, e essa tem que ser a nossa motivação, essa tem que ser a nossa única, na verdade, motivação. E aqui, para a gente
adentrar um pouquinho nessa palavra misericórdia. Qual a diferença, então, entre a graça e a misericórdia? Eu chamo aqui Lloyd Jones para nos definir para nós. E a graça é aquela qualidade de Deus que o dispõe a ser bondoso para pessoas que não merecem bondade. Quem são essas pessoas? Nós. Óbvio, né, gente? Não vi ninguém com o bracinho levantado, mas é você. Graça é bondade gratuita. Não é lindo isso? Tão curta essa frase. Graça é bondade gratuita. Paralelamente, no outro lado da moeda, como eu gosto de dizer, misericórdia significa compaixão de Deus pela condição de alguém. É a compaixão pela condição de uma pessoa. A graça, então, é a disposição que habilita a Deus a fazer algo por nós, que não merecemos nada de bom. Porém, a misericórdia significa que Deus, tendo visto o nosso estado, se sensibilizasse por nós. Ele teve pena de nós, ele teve compaixão de nós. Diz um poema: com olhos compassivos, Deus viu a nossa miséria. Por favor, músicos, façam uma música com esse poema, porque é verdade isso. Com olhos compassivos, Deus viu nossa miséria. Paulo estivera sustentando este ponto no fim do capítulo 11, e é muito legal, porque ainda que ele olha, para Deus no capítulo 1, ele tratou especificamente no finalzinho do capítulo 11, então serve de dobradiça para ali, e sem dúvida é por isso que ele tem isso em mente aqui. Vejam, por exemplo, os versículos 30 e 31 do capítulo 11, olha o que ele escreveu um pouquinho antes de chegar no capítulo 12, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia. Ele está falando aqui de judeus e gentios. À vista daqui foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A todos aqui quem? Judeus e gentios. Os cristãos são aqueles que Deus viu com olhos compassivos e teve misericórdia deles e os libertou. A nossa justificação é resultado da misericórdia de Deus. A nossa santificação e a nossa glorificação futura vão ser inteiramente resultados da misericórdia de Deus, e assim como todos os outros benefícios e bênçãos da salvação, resumidas na palavra portanto. E voltando ainda um pouquinho atrás, isso é de especial importância à luz do argumento magnífico e incomparável de Paulo em Romanos capítulo 8, de que os cristãos não podem perder a salvação ou o lugar que ocupam no amor de Deus. Hoje na nossa classe eu pensei assim, e falando com os meus 4 adolescentes ali, e uma jovem, que eu não vou colocar todo mundo no mesmo balaio. E eu falando assim: meus amados, e a gente vai vivendo, e semana que vem é o batismo de vocês, que legal, vocês vão ter oportunidade então de serem reconhecidos na igreja do Senhor Jesus, que grande privilégio. Eu tenho estado na igreja tantos anos, é tão bom, todos esses anos, foi ali que eu construí a minha vida, foi ali que eu construí a minha família, foi ali que eu construí a minha vida pública, foi ali que eu construí o meu trabalho, e minha vida está toda baseada nos princípios que eu aprendi na santa palavra de Deus, por vários homens, várias pessoas que investiram muito na minha vida. E sabe o que é gostoso de saber? Que nesse caminho de mais de 20 anos, cheio de altos e baixos, cheio de rebeldias, cheio de desobediência, cheio de tantas coisas que ofenderam a Deus, o amor dele nunca diminuiu 1 milímetro por mim. Esse é o Deus que nós servimos, essa igreja que nós vivemos. E na nossa vida cristã, você já sabe que sobe e desce, e nem sempre está tudo como a gente gostaria. E tem tantas coisas para arrumar, tem tantas coisas para ver, mas nessa caminhada íngreme, estreita, tortuosa e muitas vezes dolorosa, o amor de Deus não diminui 1 milímetro
por nós, e Ele vai fazer todo o possível, e o que for necessário, porque os impossíveis dos homens são sim possíveis para Deus, e Ele vai fazer todos os possíveis, o necessário, para então nos conduzir até a presença dEle, na glória futura que há de ser revelada muito em breve. Esse é o Deus que nós servimos. Então essa é a misericórdia dEle por nós. Isso me encoraja a dar mais um passo amanhã. Isso me encoraja a viver a minha terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira. Em saber que esse amor está ali, né, fluindo, em saber que Deus é por nosso Pai. E se fosse possível ao cristão perder a salvação, com certeza a motivação predominante não seria o amor, mas qual? O medo. Medo de perder a salvação. E por isso que o capítulo 8 ele terminou de uma forma tão esplêndida. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nada, nada, nada. Pode nos separar desse amor de Cristo por nós. Mas a obediência baseada no medo é mais negativa, medo da posição, e não positiva, a gratidão. Nós servimos a Deus pelas misericórdias dEle, é pelo amor dEle, não é pelo medo da punição. E aí eu uso o Keller aqui, faz tempo que eu não conversava com Tim Keller, querido também. Ele diz que se o medo for a motivação principal para a nossa obediência, certamente a gente vai notar alguns efeitos, talvez você pode notar. É que quando o medo e não a misericórdia ou a gratidão nos dominam, a nossa motivação se perderá, ou a nossa motivação perderá poder com o tempo. O medo, por ser uma emoção, e uma emoção muito forte, é muito exaustivo. Ficar com medo é ficar cansado, a gente fica cansado rápido. Ele conduz a grandes feitos no início, mas acaba cansando. As pessoas que vivem com grande medo experimentam um efeito entorpecedor. Depois de algum tempo, pouco a pouco, elas se cansam demais para dar importância às coisas, indiferentes ao que acontece. Por conseguinte, a religião baseada no medo, com frequência, tende a ter vida curta. E aí, a gente precisa mudar, porque a gente precisa ter vida mais longa, né? A gente pode viver 20 anos o cristianismo e estar muito animado. É possível. Eu vejo isso acontecendo todo o tempo. Mas a vida curta no cristianismo muitas vezes se dá por uma motivação errada. Quando nós servimos a Deus, não pelas suas misericórdias, mas pelo medo. Também a obediência baseada no medo também enfrenta grandes problemas com o arrependimento. Motivados pelo medo, acreditamos que em algum lugar existe uma linha. Se pecamos demais, significa que a atravessamos e que Deus nos condenará. Mas não sabemos onde fica essa linha. Por isso, o arrependimento não é uma coisa doce, mas muito amarga. O arrependimento não tem um fruto pacífico. Ele tem um gosto amargo, porque nós não temos segurança para reconhecer nossos pecados, temendo a represália divina, de modo que nos entregamos a um sem número de racionalizações e culpa. É essa linha, passei da linha, e agora? Como que eu faço? Será que eu passei ou não? Pastor, para mim não tem mais volta. Quantas vezes eu ouvi isso? Pastor, não tem mais volta para mim. Encontrei um marinheiro uma vez, estava contando para o pessoal, né? Quando eu encontrei um marinheiro, ele falou: pastor, fiz as coisas mais terríveis que alguém podia imaginar. Eu passei da linha, não tem mais volta para mim, não há salvação para mim. O que eu fiz? Li Romanos com ele, né? Chegou no capítulo 5, né? Já era diferente, né? E quando eu estava lendo Romanos 1:3, eu falava: sou eu, pastor. Falei: calma, eu sei, eu também. Romanos 2, sou eu, pastor. Romanos 3, sou eu, pastor. Romanos 4, peraí. Romanos 5, o mediador assume o lugar. O mediador assume o meu lugar, é possível. Tremendo isso, né? Tão diferente da obediência baseada no medo. Ou a obediência baseada no medo sempre tornará difícil suportar os sofrimentos ou problemas. E essa aqui é o mais comum de todos, especialmente para aqueles que vêm, às vezes, num contexto muito farisaico. Tá? A pessoa que se baseia no medo pensará: toda vez que acontece um negocinho ruim,
Deus está me dando troco. É ou não é? Já viu essa? Deus está me pegando. Talvez eu tenha passado do limite dessa vez, ou pior, ou não é justo. Isso é o fariseuzaço mesmo, aquele raiz. Obedeço para que Deus me abençoe, para que coisas ruins como essa não me aconteçam. Fiz tudo direitinho, fui na igreja, fiz meu plano de leitura, não faltei no culto de quarta, cruzei a cidade para o culto. Não é justo. Em outras palavras, o desespero e a amargura serão o resultado do sofrimento se a vida do cristão tiver medo como base. E o pior é quando outros ainda falam: ele aprontou alguma, pastor. Ele aprontou alguma, pode saber. Né? Aí é o auge, né? Então, queridos e amados, ele não está dizendo aqui, ele está rogando a nós. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Guarda isso. É pelo amor que ele tem por nós. Não é pelo medo de nada. Senão ele teria escrito. Mas não está escrito aqui. Ele está dizendo: rogo-vos pelas misericórdias. Ele olhou para nós e teve compaixão de nós. E essa é a motivação para a obediência. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Peço que ofereçam o seu corpo. É isso. É isso que ele quer, essa é a nossa motivação. Assim, Paulo nos oferece um ponto de partida para a vida cristã em uma frase simples que nos desarma. Portanto, pelas misericórdias. Em seguida, exorta os irmãos a fazerem duas coisas que são as características centrais da vida de quem segue Jesus. Uma no versículo 1, uma no versículo 2. Voltamos à primeira, então. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E aqui ele usa essa terminologia utilizada no templo, do sacrifício. A gente lembra aqui de Levítico, né? E ele volta lá para o livro de Levítico. E ele coloca o seguinte, e aqui a metáfora que ele usa é do adorador que chega ao templo com uma oferta. A nossa vida é uma oferta a Deus, movida por gratidão. Isso é muito importante, porque no Antigo Testamento, algumas ofertas eram pelo pecado, e aí você tinha várias ofertas, né? Pelo pecado, várias delas, começavam até com rolinhos, pombas, que você abria, matava as pombinhas. Jesus, provavelmente numa família mais pobre, ofereceu pombas, né? E você tinha esses sacrifícios, tal, que eram ofertas pelo pecado, não no caso de Jesus, tá? Jesus não ofereceu ofertas pelo pecado, deixando isso bem claro. Quando o adorador derramava sangue, pedia perdão, e aí no contexto da adoração do Antigo Testamento. No entanto, Jesus, ele próprio é a nossa oferta pelo pecado. É disso que trata o livro de Levítico, é disso que trata o livro de Hebreus. Portanto, a oferta para a qual Paulo aponta não é a oferta pelo pecado. O que ele estava em mente aqui, provavelmente, era a oferta queimada. Me corrijam aí, o holocausto, na qual se sacrificava um animal valioso do rebanho. Ele tinha que ser sem defeito, santo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Por quê? Um animal desse era caro. Indicava que tudo que você tinha estava à disposição de Deus, que você não lhe oferecia as suas sobras. Esse animal era queimado inteiro, do começo até o final. A oferta era sempre queimada por completo e representava total consagração e devoção a Deus. Essa é a ideia que Paulo aqui: ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. É a oferta inteira. Ser um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecer em qualquer coisa que Ele diga em relação a qualquer área da sua vida. Não adianta a gente seguir estudando a partir do capítulo 12 agora e você dizer: não, esse aqui eu vou, esse não, pastor. Não, esse versículo eu gostei, esse dá, esse não dá, pastor, porque você não conhece minha tia. Você não conhece meu primo. Pastor, você sabe os cunhados que eu tenho? E as cunhadas? Me vingando aí, né? Dos cunhados aí, né? E aí,
Não existe isso aqui, gente. A gente está diante desse texto e você precisa decidir. Não, eu não vou escolher o que eu obedeço e o que não. É por inteiro, é completo, é tudo toda a nossa vida, total consagração e devoção a Deus. Não dá para ficar servindo a Deus em migalhas ou no que dá. Isso dá, isso não dá. Se der, eu vou. Eu vou ver se sobrou um tempinho. A ideia não é essa. O sacrifício vivo ali é algo intenso mesmo. E, meus amados, Deus não diminui isso. Deus quer o nosso melhor, Ele não quer as sobras da nossa vida. Não adianta você querer servir a Deus desse jeito, com mornidão espiritual. A gente vai praticar o Evangelho aqui, e a gente vai praticar para valer, é ou não é? Vai custar a nossa vida. Seja bem-vindo ao capítulo 12. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que nós vamos fazer, e a gente vai oferecer a partir de hoje o nosso melhor para Ele. Chega de dar as sobras, as migalhas, o se der eu vou, ou isso sim, isso não, isso sim, isso não, assim, assado. Nada disso. E aí, faço a última citação aqui agora do John Stott, e ele escreve o seguinte: Paulo deixou claro em sua exposição da depravação humana, no capítulo 3, que ela se revela por meio do nosso corpo. Vocês lembram lá? Em línguas que praticam engano, em lábios que espalham veneno, em bocas cheias de blasfêmia e amargor, em pés ligeiros para derramar sangue, e em olhos que se desviam de Deus. Capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso 10. Em contrapartida, a santidade cristã se revela nas ações do corpo também. Portanto, temos de oferecer diferentes partes do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Capítulo 6. Então nossos pés percorrerão os seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e proclamarão o Evangelho, nossa língua trará cura, nossas mãos levantarão os caídos, nossos braços envolverão o solitário e o não amado, nossos ouvidos ouvirão os gritos dos aflitos e nossos olhos olharão com humildade e paciência para Deus. Olha a diferença do capítulo 3 para o capítulo 12 agora, como ele faz essa comparação do corpo. E aqui, meus amados, é bem interessante, a gente seguindo para o final, a palavra vivo pode significar que o sacrifício é constante, mas a palavra sacrifício na verdade quer dizer o quê? Morte. Então, vamos juntar as duas ideias, seria o quê, Gilson? Sacrifício vivo, matar em vida. O que vocês acham? Matar em vida significa que devemos renovar o tempo todo nossa posição de obediência completa e de estar à disposição de Deus. Jesus quis dizer isso quando afirmou que um seguidor precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, e quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Jesus nunca escondeu. Assim, queridos e amados, é a vida santa. Santo é ser absolutamente puro e completamente separado. A vida cristã precisa ser uma entrega diária da nossa vida e corpo em obediência a Deus, motivada pelas misericórdias de Deus que temos ao nos colocarmos ao pé da cruz e vermos seu Filho ali morrendo por nós. Esse sacrifício, então, santo a Deus, descreve então a qualidade de vida que devemos buscar, uma vida santa. Agradável a Deus descreve então o seu resultado. E o Evangelho é maravilhoso, é tremendo. Ele promove um redirecionamento radical de nosso alvo de vida, de modo que não mais esperamos e buscamos agradar os outros ou a nós mesmos, mas a nosso Pai. Esse é o maior privilégio de colocar em prática a vida cristã. Quando eu não era crente, eu falava, tem que cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, ninguém cuida. Já ouviu isso? Não, se eu não garantir o meu, pastor, ninguém vai cuidar da minha vida. Quando eu me tornei, quando Deus me salvou, Ele cuida de mim. Eu estou livre para servir. Estou livre para cuidar de outros. É a melhor vida que alguém poderia imaginar. Não é uma vida centrada em si mesmo, como o mundo prega, mas é uma vida centrada em amar o próximo.
é uma vida de sacrifício. Você quer amar sua esposa? Se sacrifique por ela. Você quer amar os seus filhos? Se sacrifique por eles. Você quer amar a Deus? Se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso que nós fazemos? Esse é o nosso amor, é isso que Ele está nos trazendo. O Evangelho tanto nos motiva quanto nos liberta para vivermos de forma que agrade o nosso Criador. No Evangelho descobrimos que confiar em Cristo traz favor e aprovação de Deus de uma forma plena e completa. A aprovação divina nos livra para vivermos da maneira que Deus aprova. Nenhum de nós aqui hoje tem desculpa para dizer: eu não posso viver a vontade de Deus. Nenhum de nós. Seria uma vergonha isso, diante desse texto bíblico. Nenhum de nós pode dar sequer uma desculpa, por causa do capítulo 1 até o capítulo 11, do que Jesus fez por nós, pelas misericórdias que Ele teve de nós. E hoje sim podemos viver a maneira que Deus aprova. E talvez isso custe o nosso trabalho, mas qual é o problema? Deus vai continuar cuidando de nós? Vai. Talvez isso custe o nosso conforto, mas Deus ainda continuará cuidando de nós, para que nós façamos aquilo que Deus aprova. Somos seus filhos, por sua graça. Em vista disso, almejamos agradar ao Deus que se agrada de nós. Você já viu a criança no parquinho? É a mesma coisa. Quem levou a criançada no parquinho? O Léo que leva, né? Cadê o Léo? Saiu. Foi com a... Ah lá, filha, está com a filha do meio agora, né? Ex-caçula, a ex-caçulinha, né? E aí, eu sempre lá, mas eu levei muitas vezes os meus filhos, esses que são grandes agora, no parquinho. Qual que é a coisa que é mais esperada de um filho no parquinho? Que o pai passe no parquinho, deixe ele lá, tire lá R$50 do bolso, pague 2 horas para ele ficar numa piscina de bolinha. Isso quando adolescente vale, né? Mas quando criança, não. Pai, olha aqui. Pai, olha aqui. Aí ele sobe de novo. Se você não estiver olhando, ele fica paradinho lá. Fica ou não fica? Aí você fica, daí você olha ali. Né? Pai, olha aqui. Pai, olha o que eu consigo fazer. Olha aqui para mim. E aí você vai no jogo de futebol. Por isso que é importante no jogo de futebol do filho. Você vai lá assistir ele. Qual que é a melhor coisa? Meu pai está ali na plateia. Meu pai está assistindo. Não importa se você joga bem ou não. É a mesma coisa com Deus. Ele está ali olhando, assistindo. E Ele é atento à nossa vida. Então é bom agradar a Deus. Bom demais, e pelo fato de que Ele se agrada de nós, a gente pode ter certeza disso, podemos viver de modo que agrade a Deus. Eu não tenho que provar nada para Deus, é pelas misericórdias dEle. Eu não tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor jogador de futebol. Isso é pedir para o menininho de 7 anos jogando bola: você não é o Messi, você não é o Cristiano Ronaldo, você tem que ser melhor que eles. Não, o pai não faz isso, o pai fica lá olhando. Vai, chuta, corre, vai. É um incentivador, é bom. É uma mudança interior que tem que acontecer na nossa vida. É o que podemos chamar do quê, pessoal? Desdragonização. Quem aqui já passou por um processo de desdragonização? Esse foi o debate teológico da minha tarde, né? Cheguei para minhas filhas, né? Filhas, vocês já passaram por um momento de desdragonização? E elas assim: ô pai, não lembro tal. Falei: vai perguntar para o seu irmão. Foram lá. Dani, o que é um processo de desdragonização? O Dani respondeu: não sei, né? E aí, pergunta para sua mãe. Isso eu tenho certeza que eu boto a mão no fogo que ela sabe. Aí, elas voltaram com uma resposta meio assim: não, fala que ela leu 7 vezes isso. 7 vezes ela leu as Crônicas de Nárnia. E aí a gente vê esse processo de desdragonização, né? E no capítulo 6, lá do livro 3, trecho muito cativante desse 3º livro, das Crônicas, Lewis, então, que é o autor aqui, retrata esse processo de mudança como a desdragonização do personagem Estáquio, transformação que o obriga a abrir mão de sua arrogância, egoísmo e incredulidade. É o momento que ele tem que abrir mão do seu orgulho,
da sua arrogância, do seu egoísmo, da sua incredulidade. No começo, Eustáquio é um garoto extremamente egoísta, que valoriza apenas a fatos e, portanto, não dá ouvidos a seus primos quando lhe falam de Nárnia. Certo dia, porém, ele é puxado para dentro de Nárnia e obrigado a conviver com pessoas que entendem o egoísmo como uma forma triste de viver. Então, Eustáquio, depois de umas poucas e boas, se torna semelhante a um dragão. Semelhante não, ele se torna um dragão, uma criatura solitária que se alimenta de outros dragões, animais e seres humanos, em seu apego aos sentimentos cobiçosos de dragão dentro de seu coração. Mas com o tempo, e é legal, o livro vai mostrando isso, ele percebe o horror de sua existência monstruosa e começa a chorar, ele começa a entrar em desespero, e ele começa é muito legal isso no livro, melhor que no filme. Ele está coberto de escamas de dragão. Ele começa então a se arranhar para tentar tirar aquela pele de dragão. Ele vai se arranhando e descobre que debaixo das escamas há mais pele de dragão. Desesperado, ele se arranha e encontra ainda mais outra camada. Então quem chega? Aslan chega, que leãozão lá. Chega e se oferece para remover essa veste de dragão e finca as garras em Eustáquio com força, causando dor tão intensa que Eustáquio imagina que seu coração foi perfurado. Em seguida, Eustáquio descobre que voltou a ser menino. Sua arrogância desapareceu e ele está pronto para adorar Aslan e ter uma perspectiva da misericórdia de Deus. Nos oferece tanto uma segurança poderosa, quanto a possibilidade e a motivação de vivermos uma vida sacrificialmente obediente, que agrade a Deus. Nós somos aqueles que sofremos o processo de, o que, crianças? Desdragonização. Não é? Tão legal, né? Imagine agora, qual que é a motivação? Como que a gente vive depois disso? Depois de um processo desse, de desdragonização. Eu acho que palavra que a gente não esquece, assim como os cretenses, que eu não esqueço, né? A gente vai pontuando. Viver dessa maneira é o vosso culto racional, é lembrar sempre disso, é lembrar das misericórdias de Deus. E o que isso quer dizer? O sentido literal do termo aqui é lógico, mas é lógico que você vai viver assim. Isso significa, primeiramente, que só à luz da misericórdia de Deus, a oferta que fazemos de nós mesmos pode ser vista como algo racional ou lógico. E a reflexão clara sobre o assunto mostra que a única reação lógica é fazer da nossa vida essa oferta sacrificial. Se você passou por esse processo chamado salvação, não nos resta mais nada do que gratidão. Não é pagar pela salvação, é ser grato por ela. Resumindo, e eu concluo aqui, a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. Por isso ele pede o nosso culto racional. Lembre-se das misericórdias de Deus. Caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não estará raciocinando bem, não estará olhando para o que Jesus fez. Se o que ele fez não o leva a quebrar o gelo que lhe reveste a alma ou a retirar a sua pele de dragão, você precisa se perguntar se algum dia entendeu o Evangelho. E aí, queridos e amados, fica a pergunta para nós: como você manterá as misericórdias de Deus em perspectiva nessa semana que começou hoje? Coloque ela em perspectiva e viva as misericórdias de Deus para que vivamos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Oremos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa misericórdia, por estas misericórdias, a justificação, a santificação, a glorificação, tudo isso, ó Deus, que nos colocou na rocha que é Jesus Cristo. Ó Deus, a partir de hoje queremos obedecê-lo, mas não por medo, não queremos obedecê-lo por medo, mas por gratidão,
por essas misericórdias, é pelo que Jesus fez, isso nos basta, isso nos é hoje suficiente para que vivamos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para que ofereçamos, ó Deus, tudo em nossa vida, o nosso melhor para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e assim queremos adorá-lo, bendizê-lo, até aquele dia, quando estaremos na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, quando estaremos libertos, ó Deus, desse corpo. E assim, Pai, nós Te louvamos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe a nossa semana, para que vivamos as misericórdias de Deus, na perspectiva correta. E assim Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.